Presidente e o Sr. Presidente das Comissões Parlamentares, um cumprimento especial também ao Sr. Presidente da ANAF e aos Srs. Vice-Presidentes da ANAF. Sr. Presidente, permitir-me-á que, sob a forma de nota introdutória, possa, em nome do Partido Social Democrata, realçar o espírito de diálogo que sempre caracterizou a Associação Nacional de Freguesias, realçar o respeito institucional que a ANAF sempre incutiu nos relacionamentos que estabelece, enfim, com os seus interlocutores e no respeito democrático que esse relacionamento exige, e realçar também a forma exemplar como a ANAF procura representar e defender os legítimos interesses dos seus associados, no caso concreto, os legítimos interesses das freguesias, isto num quadro de respeito pela divergência de opinião. O PSD, Sr. Presidente, sempre procurou ao longo da sua história, não é naturalmente caso único, mas sempre procurou ao longo da sua história valorizar aquilo que é o papel das freguesias e sempre procurou reforçar os mecanismos de intervenção das freguesias que lhe permitam cumprir a sua missão e o seu papel de agente de proximidade com as populações. E fizemos sempre, e fizemos mesmo no período mais difícil da história democrática portuguesa, que foi o período entre 2011 e 2014, finais de 2015, que é um programa de ajustamento económico financeiro a que o país se submeteu por força das políticas do passado, de um passado que nos conduziu à pré-bancarrota. Durante esse período, o país foi sujeito a brutais sacrifícios às famílias, às empresas, às instituições e ao poder local. E esses sacrifícios, nunca será demais realçar, resultam exatamente das políticas do passado, das políticas que nos conduziram à pré-bancarrota, e eu terei que o referir novamente. Como durante esse período, Sr. Presidente, é justo, e eu penso que a ANAF reconhecerá, que houve um reforço das competências próprias, houve ou assistiu-se a um reforço das competências delegadas e, neste caso concreto, permitir-me-á realçar dois aspectos quanto às competências delegadas. Por um lado, a proibição da discriminação nos acordos de execução e realçar também os resultados do inquérito que a própria ANAF levou a efeito junto dos senhores presidentes de junta, um inquérito que foi tornado público num colóquio realizado aqui no Parlamento, mais concretamente na sala do Senado, e que dá conta que 75%, àquela altura, isto em junho de 2015, das juntas de freguesia tinham celebrado os respectivos acordos com os municípios para a delegação de competências e que 48,5% das juntas de freguesias inquiridas tinham dado nota positiva aos acordos de execução celebrados. Repito, permita-me também, Sr. Presidente, realçar o facto de, durante este período, há também iniciativas tomadas pelo anterior Governo que reforçam a capacidade de intervenção das freguesias. Basta lembrar a criação dos espaços de cidadão nas juntas de freguesia, que permitem àquelas, com claro proveito das populações, um conjunto de serviços, de prestação de cerca de 200 serviços públicos, que ali são praticados na maioria dos espaços cidadãos que estão espalhados pelas juntas de freguesia, não só, mas aqui o que interessa é realçar essa localização naquele tipo de espaço. E também, Sr. Presidente, para dizer que mesmo durante o programa de ajustamento se assistiu a um reforço dos meios financeiros das freguesias. E aqui diremos uma vez mais, e as vezes que forem necessárias, pela primeira vez, o orçamento anterior, o Orçamento de Estado de 2015, cumpriu a lei das finanças locais. Dir-me-ão muitos dos presentes, mas os senhores acionaram uma cláusula travão. É verdade, mas a cláusula travão consta da lei das finanças locais. E foi cumprido.
pela primeira vez. Curiosamente, Sra. Presidente, deixe-me também realçar o facto, é que a Associação Nacional de Municípios, que tivemos a oportunidade de ouvir anteriormente, não desmentiu, pelo contrário, pelo seu silêncio, confirmou exatamente que o anterior Orçamento de Estado cumpriu a Lei das Finanças Locais. E aqui, Sr. Presidente, permita também dizer o seguinte, algo que por vezes é esquecido. No mandato anterior foi possível aumentar a capacidade de intervenção e dos meios de financeiros das freguesias, por exemplo, com a alocação de 1% do IMI urbano, que é uma receita importante para as freguesias, naturalmente mais para aquelas que têm natureza urbana. Mas também a duplicação das verbas advindas do IMI rústico, que até aí eram repartidas em 50% para as câmaras e para as juntas de freguesia, que passaram a ser para a totalidade das freguesias. E quanto ao Fundo de Financiamento das Freguesias, foi exatamente durante o programa de ajustamento económico-financeiro que se inverteu a linha de decréscimo que vinha ocorrendo desde 2005. Isto é, entre 2005 e 2011, assistiu-se uma linha descendente do peso do Fundo de Financiamento das Freguesias no montante global do Orçamento de Estado. E foi exatamente a partir daí que esse peso voltou a uma linha ascendente em sentido, portanto, contrário àquela que tinha ocorrido anteriormente. Sr. Presidente, não vou deixar de falar aqui da reforma administrativa. Que nós fizemos sem o apoio do partido que se comprometeu a fazê-la, que é o Partido Socialista, e que se comprometeu internacionalmente o Estado português a fazer, mas que depois se pôs de fora, para dizer que o nosso objetivo foi valorizar as freguesias. Curiosamente, o professor universitário de Direito de Lisboa, José Melo Sandrino, dizia nesta casa, no dia 2 de junho, num colóquio promovido pela ANAF, e passo a citar, as freguesias saíram valorizadas na reforma, apesar da desatenção das populações. O ato eleitoral decorreu com toda a normalidade, fruto exatamente de uma reforma que trazia vantagens para as populações e que elas as interpretaram exatamente nesse sentido. Obviamente, Sr. Presidente, que haverá aqui e acolá aspectos menos bem conseguidos, certamente que sim. Mas também é bom aqui recordar que, de acordo com um inquérito promovido pela ANAF, conjuntamente com o Núcleo de Estudos da Administração Local da Universidade do Minho, tornados públicos exatamente no mesmo colóquio da ANAF no dia 2 de junho de 2015, apenas 30,8% das juntas de freguesia inquiridas consideravam que a gestão do território piorou. Apenas um terço considerou que piorou. Sra. Presidente, vou terminar para uma pequena análise do parecer da ANAF, cuja remessa agradecemos. E, Sr. Presidente, aqui confesso que há uma curiosidade que gostaria, se fosse possível, nos elucidar. O parecer segue a mesma estrutura dos pareceres anteriores, isto é, uma análise ponto a ponto de cada uma das matérias que dizem respeito às freguesias, há seguidamente uma valoração positiva ou negativa de cada um desses pontos e depois uma fase de conclusões. E nessa fase de conclusões há uma síntese das avaliações positivas e negativas e há uma conclusão final se o parecer é favorável ou desfavorável. Neste caso concreto, eu estive a comparar os últimos 3 anos, neste caso concreto, este parecer faz exatamente este seguimento, não conclui se o parecer no final é favorável ou desfavorável. E fica aqui a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.